Hoje a nossa lição de número 11. A tolerância cristã. Glória a Deus. Estava estudando a lição quando acordei hoje e realmente é uma lição de uma urgentíssima necessidade para a igreja dos últimos dias. Muito importante que Deus possa abrir o nosso entendimento nessa manhã para que nós possamos guardar no nosso coração aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco através dessa lição. Lição 11, dia 12 de junho de 2016, a tolerância cristã. O texto áureo, o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Verdade prática: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. Leitura bíblica, Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao 6, nos diz assim a Sagrada Escritura: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de sermos instruídos, capacitados, alertados pela tua palavra, Pai. É tão bom quando a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito é preenchido e direcionado pela tua palavra, que nos traz direção, que nos traz paz, que nos dá força para vencermos todos os dias. Pai, ajuda-nos que o nosso entendimento seja extremamente aberto nesse momento para a tua palavra, Pai, que nada mais venha roubar a nossa atenção, porque nada mais é precioso do que a tua voz, oh aleluia, do que a tua palavra, do que o teu ensino, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã a compreender que a tua presença é tudo o que nós precisamos, a tua palavra é tudo o que nós precisamos, o teu reino é tudo o que nós precisamos. Pai, dai-nos paz, alegra o nosso coração com a tua presença, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã no santuário e pela internet. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz para os irmãos. Amém. Também queremos saudar todos os nossos alunos da EBD Online com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos caminhando para o término desse trimestre. E hoje, como disse o pastor Luciano, estamos entre um assunto muito importante, um assunto que trata a respeito da nossa caminhada, não é um assunto que trata de sentimento, mas sim é um assunto que trata de comportamento, né, da nossa vida cristã. Hoje aqui não é o que eu sinto, hoje aqui como eu me comporto diante da comunidade onde eu estou vivendo e qual tem sido o meu papel diante de Deus, diante dos irmãos. Lembrando aos irmãos que nós já abordamos alguns relacionamentos nesse trimestre. Nosso relacionamento para com Deus, o nosso relacionamento com os nossos irmãos,
Também tratamos sobre o nosso relacionamento com os nossos inimigos, como nós devemos tratar os nossos inimigos, né? E também tratamos o nosso relacionamento com as autoridades constituídas com a lei. Enfim, o nosso viver cristão, como nós estamos nos relacionando. E hoje nós vamos tratar a respeito desse relacionamento com os irmãos mais fracos, né? Há uma tradução que chama de enfermos. Enfermos na fé, que é essa que nós estamos aqui hoje observando, quanto aos que está enfermo na fé. O mais próximo do original não seria enfermo, né? Dá um entendimento de doente, né? Mas é fraco, fracos na fé. Fracos, mas também não significa dizer que essas pessoas não eram salvas. Eram pessoas salvas que tinham abraçado a Cristo, mas Paulo trata essas pessoas de fracos no sentido deles estarem ainda envolvidos com a velha aliança, a liturgia da velha aliança, e eles não conseguiram se desmembrar daqueles rituais, e Paulo chama-os de fracos na fé. E eram filhos de Deus, eram salvos, porém eles estavam ainda fixados, não tinha ainda se desmembrado do sistema dos rituais, e Paulo pede para que eles fossem recebidos sem contenda e não colocasse dúvida a respeito da vida deles, da vida cristã. Que, na verdade, esses crentes aqui, irmãos, eles foram expulsos de Roma, esses judeus foram expulsos de Roma por perseguição, e agora eles voltam para Roma. E quando eles chegam em Roma, eles vão encontrar uma igreja que tem um grupo maior de gentios. E esses gentios estavam ali cultuando a Deus. Eles se juntam dentro dessa comunidade e começam a ter problemas no que tange a algumas coisas que nós vamos tratar aqui nesta manhã. E uma delas é a alimentação, e outras, questão de sábado, dias do ano, e também festas, que os judeus eles tinham as suas festas anuais, e eles viram que os gentios não estavam ligados a estas festas judaicas. Então, houve uma grande contenda no sentido de como dar solução a isso. Então, Paulo, nesta carta aos Romanos, ele vai tratar também como se relacionar com os irmãos, no sentido que esses assuntos não estão não são fundamentos de doutrinas que leve a pessoa a perder a salvação, sim ou não. Eram pessoas salvas, porém essas pessoas seriam toleradas no sentido que essas pessoas iam crescer, ia se desenvolver na igreja, e à medida que essas pessoas fossem crescendo, as pessoas iam se desvencilhando dessas coisas. Então aqui já nós temos um ponto, que tolerância não significa dizer você está comungado com as coisas erradas. Essa tolerância aqui não está dizendo assim, vamos tolerar pecados na igreja, vamos aqui estar de mão dada com o pecado, devemos ter tolerância com o pecado. Não, não se trata disso. Aqui, essa tolerância são coisas que antes se praticava na velha aliança e que eles continuavam praticando, e que de uma hora para outra eles tinham que abandonar essa prática, essa liturgia da velha aliança. Uma coisa é certa, irmão, se você
falar de Jesus para um judeu e ele aceitar a Cristo, ele tem uma tradição religiosa no que tange a sábado, no que tange às festas, no que tange ao comer, ao beber. Então são coisas que ele vai, à medida que ele vai se aprofundando na palavra de Deus, ele vai se desvencilhando dessas coisas. De uma hora para outra, não é tão simples. Ele acreditou tanto tempo naquilo e depois desvencilhar do sábado, das festas, comer carne de porco. Fica difícil, um judeu, uma tradição milenar. Mas Paulo diz, olha, é necessário que haja uma tolerância com os mais fracos, receba eles, e não coloque dúvidas sobre as suas mentes, para que eles, e essa tolerância aqui, tem um sentido de você suportar os mais fracos. E também, eu diria que tolerância cristã é você não somente tolerar no sentido de deixá-lo ali, nessa inércia, mas também que a tolerância seja de uma forma que você o aceite, mas também você tem um papel de gerar crescimento na vida desse cristão. Isso é muito importante. Deixa ele. Deixa ele a si mesmo, ele aprendeu assim, deixa assim. Então, é uma forma de você se portar de uma forma muito pacífica, no sentido de não gerar crescimento. Então, o crente que tem tolerância cristã, ele abraça, ele recebe, não gera contenda, gera uma forma dele crescer, ele se desenvolver espiritualmente. Isso é tolerância cristã. Isso é se portar de uma forma maduro na fé. E nós vamos ver aqui nessa lição que este assunto tem faltado muito em nossas igrejas. Muito. Muito mesmo. A tolerância cristã tem faltado nas nossas igrejas. Temos tratado as coisas com ímpeto, uma energia que de sobra. E essa energia tem chegado com tanta força que muitos não suportam. Vão embora. Vão-se embora. E não aguentam essa energia toda, no sentido de você prezar algo que é bom, porque existe algo, irmãos, que é local. Algo que a igreja adota como algo local. Não estamos falando em fundamentos de doutrina. Algo que é local. Existe algo que é universal. Tem algo que não é assim algo relevante. E as pessoas tratam isso com tanto ímpeto que de repente você vai ver a pessoa não está vindo mais na igreja e se vai ver porque foi abordado de uma forma tão grosseira, tão forte, e que a pessoa se tornou um assassino espiritual por coisas irrelevantes. Isso a gente tem ouvido nos últimos dias e sempre ouve isso, mas Jesus tratou esse assunto com muita seriedade. Ele disse que o escândalo é algo muito sério. Jesus chega a dizer que era melhor que o tal não tivesse nascido. Então, os assassinos espirituais devem ler essa lição, debruçar sobre ela e entender perfeitamente que o seu papel dentro da comunidade cristã, o seu comportamento é de suma importância.
E este amor que você deve ter com as pessoas não deve ser um amor simplesmente de sentimento. Eu estou sentindo não. É você realmente se comportar de uma forma que o teu irmão percebe que ele está sendo amado, que ele está sendo amparado, que ele está sendo sustentado. Essa tolerância também vem também de sustentabilidade, ou uma continuidade de uma vida. Então, como você vai se comportar no sentido que o seu irmão vai olhar para você e vai dizer assim: eu tenho aqui um amigo que está me ajudando nas minhas deficiências, nas minhas fraquezas. Então, é nesse sentido que Paulo escreve aos Romanos que esses fracos na fé deveriam ser recebidos não com contenda e nem com soma de dúvida, ou seja, colocar em xeque. Há pessoas que têm um instinto, assim, uma força, uma vontade de humilhar as pessoas, colocar as pessoas no estado de humilhação, se sente bem com isso. Isto é falta de amor, é falta de mansidão, falta de longanimidade, os frutos do amor, os novos gomos do amor, os frutos do Espírito, são os novos gomos que você deve desenvolver na vida cristã. Então, quando você não tem isso, quando você falta esses frutos do Espírito, então a sua tolerância cristã automaticamente ela é acionada no sentido negativo. Você passa a não ter tolerância com o irmão, porque falta em você o fruto do Espírito. E a base dele é o amor, né? Existem muitas formas, irmãos, de nós trabalharmos esse assunto, né? É da forma que você aborda o seu irmão. Isso é de suma importância. A forma que você fala. Um dia nós tratamos um assunto aqui, se você precisa saber com quem você está falando. Por que você está falando? Com quem que você está falando? Por que você está abordando este assunto? Qual é a finalidade? Aonde você quer chegar? Às vezes você está conversando com um crente maduro. Ele já está maduro na fé. E precisa dizer que esse maduro não significa dizer que porque ele tem muito tempo de crente. Há pessoas que têm 40 anos de crente e ainda é fraco na fé. Essa é uma realidade. Porque a vida espiritual não leva em conta o tempo. Ela se desliga do tempo. Ela não está ligada ao tempo, à vida espiritual. Esse irmão já tem 50 anos de crente, então ele já é maduro. Paulo diz aos escritores de Hebreus, dizendo que pelo tempo de crente que as pessoas já ali estavam, já era para estar bem. Mas não estavam. Agora, nós vamos encontrar Paulo depois do terceiro dia que estava cego, ele entrou em Damasco e já pregava. Então, não está ligado ao tempo, e sim como ele se comporta, como ele se desenvolve, como ele está. Aí, se você consegue checar se ele está maduro ou não, quando ele é colocado sob uma pressão, como ele reage? Aí é a resposta do amadurecimento dele na fé. Então, eu vou tratar com aquele irmão ali, porque ele já é veterano, então você vai abordar com ele de uma forma o negócio aqui está buzinando. E nós já fomos ensinados aqui que esse negócio deve ser desligado. Ainda bem que ele não ouviu.
Só o fio. E não pode colocar nem no vibrador, fica atrapalhando também. Isso é verdade. Então, os maduros na fé, irmãos, eles aguentam mais. Então, você deve tomar cuidado com o que você fala de forma coletiva. Porque, de uma forma coletiva, está os maduros na fé, está os fracos na fé. Então, você deve ter um cuidado como você vai abordar uma irmã nova convertida. Um irmão novo convertido. Logicamente, a sua intenção é ajudar. Mas, como está chegando esta ajuda? Então, é necessário que você tenha um cuidado, principalmente se o assunto não é fundamento de doutrina, é algo dentro da comunidade, algo que às vezes até é algo permitido, que no caso aqui não era necessário mais você viver naquela liturgia antiga, mas Paulo vai tratar esse assunto com muito cuidado, com esses judeus, que ele chama de servos, de irmãos, de pessoas que tinham fé. Se você ler o capítulo 14 de Romanos inteiro aqui, você vai ver que ele está tratando essas pessoas de... O versículo 4 mesmo diz, quem és tu que julgas o servo? Mas se ele é servo, ele é salvo. O versículo... Porque um crê que tudo se pode, mas se ele crê, é porque ele se converteu, ele tem firmeza, ele já tem a sua crença, ele já se desenvolveu, já está dentro da igreja, e depois ele vai dizer que se existe alguém que pode firmar esta pessoa de uma forma forte. Quem que é? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então não é você que vai dar a firmeza nesse irmão que está fraco. É Deus que é poderoso que vai firmar o nosso irmão. Isso é importantíssimo, irmão. Isso é de suma importância. Há pessoas que querem fazer a coisa, ele fazer o outro de goela abaixo, e faz um campo de batalha em cima da vida do irmão, da irmã. E a fé é algo que a pessoa vai se desenvolvendo. Vamos ver, já faz muito tempo que eu tenho 1,77 m. Não vou crescer mais. E alguém diz que depois de morre, estica as canelas, né? Dá uma crescidinha. Mas eu não vou crescer mais. E Jesus disse que é impossível você aumentar um côvado, seu crescimento. Agora, a fé, não. A fé, ela se desenvolve. A fé, ela é crescente. Ela pode crescer. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós queremos que a nossa fé seja aumentada. Jesus fez alusão ao grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, disse, olha, ela se torna uma grande árvore. Significa dizer que há crescimento na fé. Jesus disse que grande é a tua fé. Depois ele disse, olha, pouca é a tua fé. Então a fé, ela cresce. Então a vida cristã, ela tem um crescimento. Agora, se ela tem um crescimento, isso significa dizer que como você vai abordar uma pessoa que está em crescimento? Se ela está se desenvolvendo,
Como você vai tratar com alguém que está em crescimento? Você precisa ter esse entendimento que o irmão está em crescimento. Aqui, no caso, eles eram fracos na fé. Um assunto sobre alimentação. Então, queridos, você que está aqui conosco pela internet, você deve tomar muito cuidado com isso, sobre a respeito de como você vai abordar um irmão, principalmente assuntos irrelevantes. E você tratá-lo com ele de uma forma assim muito grosseira, e de repente você olha para o banco e esse irmão não se encontra mais devido à sua atitude. Sua atitude. É algo muito sério. Muito sério. Há pessoas que não abordam o outro de uma forma direta, mas de forma indireta, levando contenda. Esse é o pior ainda. Às vezes, leva para a liderança da igreja um assunto, e o assunto ainda vai mais ampliado, e acaba gerando uma tensão, e o outro se sente discriminado, se sente ofendido por um assunto que não faz parte de fundamentos de doutrinas. E cadê o irmão? Foi-se embora. Assassinos da fé. Esse é o mais perigoso. Então, preciso lhe ajudar aqui nesse momento. Dê uma virada na sua vida. Age de uma forma construtiva. E existem assuntos aqui, eu não sei se vou ter tempo para abordar, mas quero já fazer. Às vezes as nossas convicções de certos assuntos, eu estou certo, vou fazer, vou agir assim. Mas se isso vai escandalizar o seu irmão, não faça. Não faça, porque é melhor você não fazer do que você salvar o seu irmão. É melhor você agir assim do que você fazer e escandalizá-lo. Porque o seu papel dentro da comunidade cristã é nunca trazer escândalo, nunca trazer tropeço. Aliás, a nossa lição tem este assunto. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé. Ou caia. Ou seja, esse quem és tu que julgas, irmãos, é sobre esses assuntos que nós estamos dizendo aqui aos irmãos, que você não foi chamado para ser juízes desses assuntos. Você não foi chamado para ser juiz. A Bíblia diz que nós devemos julgar sobre a reta justiça. Mas essa reta justiça que Jesus fala é sobre os parâmetros doutrinários, que nós não podemos abrir mão. De forma alguma. O que é proibido, é proibido. Nós temos assuntos que é proibidos, nós temos assuntos que é obrigação. E nós temos assuntos que é permitido. O crente precisa abrir esse leque. Então você não foi chamado para julgar o seu irmão essas coisas. E o que nós estamos em xeque aqui é essa contenda que estava na igreja de Roma. Os irmãos estavam ali sendo juízes daqueles assuntos. E Paulo diz que não. Não era para ser motivo de julgamento, mas era que eles fossem recebidos com amor. É isso que nós estamos tratando aqui, irmãos. Você deve entender que, na sua caminhada na fé, você não pode, quando fala escândalo aqui, escandalizar, gerar tropeço na vida do irmão.
Se eu estou com um prato de carne, se meu irmão vai se escandalizar porque eu estou com aquele prato de carne, mesmo que seja uma picanha, né, Zé? Aquela picanha cheia de gordurinha, quem que não gosta aqui? Mas se o meu irmão vai se escandalizar com aquilo, não, eu prefiro salvar o meu irmão. Deixa. Que Jesus morreu foi para salvar a mim e a ele. A importância maior não está no prato de comida, mas sim na alma do meu irmão. Os irmãos estão entendendo? A importância da pessoa está acima do que um prato de comida. Se o meu comportamento aqui vai trazer ao meu irmão um escândalo, eu não vou fazer. Vou me sacrificar. Eu vou dizer, Senhor, eu vou fazer por ti, para salvar o meu irmão. Mas aquele irmão, ele vai crescer. Amanhã, ele vai entender diferente. Aí vai sentar vocês dois e comer uma picanha. Mas naquele dia ia ser problema para ele. O seu irmão vai se escandalizar comer legumes? Não coma. Mas amanhã vocês vão sentar e vão comer muita verdura. Mas naquele momento, você não poderia fazer. Você vai recuar para que ele possa se desenvolver. É nesse ponto, irmãos, que Paulo trata este assunto com a igreja de Roma. E nós estamos aqui nesta manhã transportando para os nossos dias, porque esse assunto aqui, para os nossos dias, esses tipos de alimento não tem esse peso que tinha nos dias em que Paulo escreveu esta carta. Mas nós temos outros assuntos pertinentes. Porque nós, como cristãos e como pessoas, não vai nascer no mundo, e não nasceu, um Marcos. Impressionante. A forma foi jogada fora. Ninguém tem a sua digital. Ninguém tem a íris do teu olho. Ninguém é igual a você. Igual a você. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem um papel a desempenhar. Você. E você vai realizar um trabalho para o Senhor. Cada um tem, de forma assim particular, um trabalho na igreja. E essas pessoas devem ser entendidas, compreendidas. Somos diferentes. E há pessoas que querem que ele seja igual a ele. Se não for, não está bom. E até a Bíblia diz, no sentido espiritual, que tem diferentes dons. Cada um tem um dom. Cada um tem uma fé, outras pequenas, outros maiores. São gigantes na fé. E como essas pessoas vão trabalhar, interagir dentro da igreja, dentro da comunidade. Então, essa individualidade tem que ser respeitada. Então, se não for igual a mim, não está bem. Então, deve ser tratada, deve ser marginalizada, deve ser colocada para trás, deve ser afastada. Então, devemos tomar muito cuidado como nós lidamos com essas diferenças, irmãos. A Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus fez algo diferente. Deus fez macho e fêmea. Deus fez macho e fez fêmea. Diversidade de cores. Diversidades. Tantas diversidades nós temos aí. Então, devemos crescer nesse ponto, irmãos. Nós devemos desenvolver nesse ponto e entender que cada um tem a sua forma, a sua personalidade dentro de uma comunidade, e ele tem um trabalho a fazer, ele tem a sua forma, o seu jeito, não fugindo dos fundamentos da doutrina. Então, não pega essas diferenças e não transforma isso em contendas. Contendas.
pessoas que levam isso para o lado da contenda, como diz aqui, o primeiro versículo da nossa lição de hoje. Não em contendas. São pessoas contendeiras, mexeriqueiras, que gostam de estar levantando problemas e trazendo dissensão no meio do povo de Deus. Isso não faz bem. O Espírito Santo não olha isso com um bom olhar. Não. Eu tenho uma história uma cartilha que eu era, acho que na segundo ano primário. Eu nunca me esqueci dessa cartilha de português. Na época era cartilha, né, que chamava cartilha. De um menino que saiu pela feira dizendo que tinha visto sangue no chão. Muito sangue. E aquilo foi caminhando, e de forma que quando estava para terminar a feira tinha muito carro de bombeiro, polícia, porque as pessoas foram aumentando o assunto. E quando foram checar, foi uma caixa de tomate que foi amassada e ficou o chão vermelho. E todo aquele trabalho feito era em nada. Era tomate amassado. Mas o menino viu e jogou aquilo, e aquilo foi aumentando, e a origem era uma caixa de tomate amassada. E assim, queridos, às vezes as pessoas tratam certos assuntos e não é nada. E vira uma tempestade na vida de uma família, na vida de uma pessoa, e que não é nada. E sabe quem está pulando de alegria? É o diabo. Transforma uma pessoa em nada. E se vai buscar na essência, não é nada. Mas vamos caminhar aqui. O apóstolo Paulo foi informado deixa eu ver se eu trouxe para cá. O apóstolo Paulo foi informado que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes, cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Esses, ao se juntarem à igreja formada em sua maioria por gentios, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Esse é o tema que vamos estudar. Então, como disse aos irmãos, nos percebe aqui, nesse comentário, que se ajuntam esses dois grupos e gera esse conflito. E de repente alguém com uma visão superior, uma visão mais aguçada, uma visão diferenciada, ele vai buscar, sabe o quê? O reconciliamento, vai buscar uma forma de que esses grupos possam viver em harmonia. Ou seja, Paulo estava buscando a paz. Paulo sabia exatamente que um grupo estava vivendo de uma forma que já haviam cessado os sacrifícios, a liturgia. Paulo sabia. Ele era hebreu, ele era um judeu praticante e outro da ala radical. Mas uma vez que ele veio para o Evangelho, irmãos, ele teve um entendimento
que agora o momento não era um momento de gerar conflito, mas sim buscar um equilíbrio, um entendimento agora para que esse grupo pudesse viver em harmonia e que depois ele vai tratar esse assunto para que esses fracos na fé pudessem crescer. Ou seja, o assunto não é perder, o assunto é ganhar. Ainda mais num assunto como este, que eles estavam fazendo por fé em Deus, por uma tradição, algo que estava registrado na palavra, que era para não fazer isso, não comer aquilo. Eles estavam fundamentados em algo, mas eles estavam presos. Então o que fazer? Paulo diz, vamos buscar um equilíbrio para que esse grupo possa crescer. Então ele pede, vocês que são fortes, abraça os mais fracos. E vamos caminhar. Esse povo vai crescer. Esse povo vai desenvolver. É isto, irmãos. A obra, eu gostei muito dessa frase, a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Qual tem sido sua visão? Grife aí na sua revista, se você puder, a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Você tem pensado assim? Você tem pensado assim? Você tem pensado na obra de Cristo para que ela não sofra nenhum dano? O que nós podemos fazer para que a obra de Cristo não sofra? A natureza da igreja. É possível percebermos nessa lição da Epístola aos Romanos que Paulo apela para a natureza da igreja a fim de corrigir os problemas que nela surgiu. A igreja é una, isto é, embora formada por pessoas de grupos diferentes, de formas, ela forma o corpo de Cristo. Para ser igreja, ela precisa atender os critérios da unidade. Não há judeu nem gentil, mas a igreja de Deus, ela é, portanto, indivisível. Ela é o primeiro aspecto, esse é o primeiro aspecto, mas a igreja de Deus, ela é, portanto, indivisível. Esse é o primeiro aspecto que podemos perceber na linha argumentativa de Paulo. Nisto vemos que a natureza heterogênea da igreja, essa igreja una, indivisível, é de natureza local e universal. Os crentes judeus e os gentios deveriam portar-se, conscientizar que os problemas de natureza local não poderiam sobrepor-se à universalidade da igreja. A liberdade deveria ser respeitada, isto é, regulada pela lei do amor. Queridos, quando nós temos em nós o amor de Cristo, quando nós temos em nós este amor que nós buscamos em Deus, no sentido que Ele possa crescer em nós, nós vamos começar a enxergar algo diferente. Paulo vai dizer aqui que existe algo em nós, embora nós sejamos um grupo, porém nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui numa igreja aqui em Vila Nova, Campinas, Vila Nova. Mas a igreja de Cristo não é somente esta igreja. Não é somente esta igreja. Você não pode pensar que esta aqui é a única igreja que vai para o céu. Nós temos que pensar no sentido universal e também no sentido local. Você não pode pegar a sua carteirinha de crente, a sua carteirinha, e dizer só a minha igreja é a certa. Só a minha igreja é a correta. Porque eu tenho essa carteirinha e começa a discriminar as pessoas que não fazem parte da sua comunidade. Você não pode fazer isto.
Nós somos um corpo. Esse corpo é indivisível. Cada um tem o seu papel. Cada um desempenha algo dentro da igreja. Paulo chega a dizer a universal igreja dos santos. Ou seja, nós somos um grupo universal. Os problemas local não podem sobrepor. Eles não estão acima. Não, eles não estão acima. A liberdade cristã deve ser respeitada. A nossa liberdade cristã deve ser respeitada, no sentido de que essa liberdade cristã, você não pode se tornar um juiz desta liberdade cristã. Você deve se portar aplicando a lei do amor. E volto a dizer aos irmãos, o amor não é um sentimento, é um comportamento. Como você está se comportando diante desta liberdade cristã? Os fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? Os crentes fracos na fé eram principalmente cristãos judeus que subsistiam de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei de Moisés. Muitos judeus que haviam se convertido não conseguiam se libertar totalmente dos preceitos do judaísmo, além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Paulo teve que resolver o problema semelhante na igreja de Corinto, Galácia, Colossos. Esses cristãos, podemos chamá-los de imaturos, não conseguiram entender por completo a natureza da nova aliança em Cristo Jesus. Eram crentes nascidos de novo, mas ainda não haviam conseguido se libertar do legalismo. Aqui, queridos, esse assunto que nós já abordamos aqui, mas nós percebemos que esse assunto foi tratado em Roma, foi tratado em Corinto, foi tratado na Galácia e foi tratado também entre os Colossos. Ou seja, é um assunto diverso, que nas comunidades cristãs se brota esses problemas. Paulo tratou aos Coríntios que eles eram meninos. Não sejais mais meninos inconstantes, ou seja, eram crianças, mas eram salvos. E depois Paulo vai fechar esse assunto com os coríntios, irmãos, dizendo assim, eu quero aqui resumir o que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer o seguinte, olha, vocês são meninos, vocês precisam crescer. Mas ele vai dizer assim, olha, eu prefiro me doar mais a vocês. Eu prefiro me desgastar, mesmo que eu não seja tão amado. Mas eu prefiro me desgastar, mesmo que eu não seja assim tão compreendido e correspondido. Isso aí, irmãos, é a lei do amor. Ele puxa, ele traz esses meninos e quer que eles cresçam, que eles deixam aquelas contendas preliminares, aqueles rudimentos. Ele disse, olha, eu vou continuar, é a terceira vez que eu vou ter convosco. Ele chega a dizer, é a terceira vez. Eu não me canso, mas eu preciso que vocês cresçam. Ou seja, irmãos, quando a gente percebe que não há crescimento no irmão, isso tem que nos incomodar. Ele disse, olha, eu vou me desgastar, e vou me desgastar ainda muito mais, para que haja crescimento em vós. Mas a gente percebe, irmão, na entrelinhas, que Paulo não faz um pré-julgamento pejorativo. Nas suas palavras, Paulo não trata aqueles irmãos de forma assim nociva, pesada, mas
ele diz, olha, vocês são crianças, vocês são meninos, vocês não podem ser levados desta forma. Mas eu disse, eu quero que vocês cresçam e, se for preciso, eu vou me desgastar. E vou fazer ainda muito mais para que vocês cresçam. Quando Paulo vai tratar com a igreja de Colossos, ele vai dizer, meus irmãos, por que vocês se carregam de tantas ordenanças? Por que vocês ainda estão nesses rudimentos elementares? Como não toque, não use, não manuseie. Não faça isso. Isso tem alguma aparência. Existe alguma coisa assim de bom, mas isso não traz para vocês algo benéfico assim. Olha, eu vou dizer a vocês, se vocês já ressuscitou com Cristo, deixa essas coisas. Se vocês já estão em Cristo, larga esses rudimentos, larga essas intrigas, que isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Isso tem uma aparência de santidade, mas não vai levar a nada. É isso, queridos, que nós precisamos crescer. É isso que Paulo sempre passava para as igrejas, por onde ele passava, que o nosso papel, a nossa função, o nosso desempenho na igreja é que o nosso irmão cresça. Mas vamos fazer isso com amor. Há pessoas que tratam certos assuntos com tanto ódio, que a gente fica até assustado. Às vezes a pessoa, se não sabe, se olha para a porta, você sai correndo. Como colocar peso de amor no trabalho, naquilo que nós estamos fazendo, para que o nosso irmão receba, mas aquilo que ele possa receber, ele possa crescer. Isso é de suma importância. A vida cristã é você se desgasta para o outro crescer. Você se anula para o seu irmão crescer. Então, se você encontrou alguém que é fraco, que ele está ainda, no caso aqui, os nossos irmãos, eles estavam se juntam esses dois grupos e eles estão lá. O que aconteceu, Omar? O que acontecia era o seguinte. Lá em Roma, era um país que tinha lá o lugar que eles vendiam carnes, né? Esses açougues, esses lugares que vendiam, e muitas dessas carnes eram sacrificadas a ídolos, né? A ídolos e assim sucessivamente. Os gentios tinham esse ensinamento a respeito dessas coisas. Eles comiam carne, mas na consciência deles, eles iam no açougue e compravam carne. Eles iam e compravam carne, levavam para casa, comia. Aí chega o irmão judeu na casa do irmão. Que isso? Você comprou onde? Eu comprei aqui no supermercado aqui em cima. Mas isso não pode. Não. Vai na casa o gentil, vai na casa do judeu, é uma panelada de legumes. E assim um do lado, outro do outro. E isto nos gerou, irmãos, não é uma contenda pequena, não. Uma confusão generalizada. Problema. A questão da alimentação. A questão do sábado, das festas. Como tratar este assunto? Agora, esse que chega de Jerusalém, está chegando em Roma, vem com uma concepção de vida cristã. Encontra um outro grupo que pensa e trata esse assunto de forma diferente. Mas ambos aceitaram a Cristo e ambos desenvolviam a sua fé. O que fazer com isso? Pegar todo mundo e fazer a briga e deixar que se pegue? Um vai para um lado e para o outro? Não. Paulo vai tratar isso
com muito carinho, com muito amor, no sentido dos mais fortes suportar os mais fracos, no sentido de alavancar esses irmãos e gerar nele crescimento e assim eles pudessem se libertar desse legalismo. É isto, queridos, que nós devemos pensar, que o nosso irmão mais fraco, que pensa diferente e que tem atitudes diferentes, de que forma que ele vai se libertar disto? Que ele possa crescer, que ele possa se desenvolver. Né? Há pessoas que põem o joelho no chão e vai buscar em Deus para que o seu irmão possa se desenvolver. Outros se dizem, eu vou orar, eu vou jejuar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, por esta família. Isto aí, irmãos, é vida cristã. Vida cristã. Os fracos na fé. Homem comendo lá o porco inteiro. Comendo de tudo. Os fortes na fé. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios que haviam alcançado o entendimento correto das explicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo Paulo, que se enfileira com os fortes na fé. Portanto, os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas da graça. Aqui, nós podemos tratar a respeito dos fortes, e que se você sente que você já houve uma abertura, houve um entendimento maior, a palavra de Deus já lhe deu um entendimento maior, qual deve ser a sua atitude frente a isto? Como você deve se portar se você se sente mais fortalecido na fé? Você não pode discriminar o seu irmão que é mais fraco. Você não pode discriminar. Os irmãos sabem que há pessoas que fazem discriminação por espiritualidade. Se sentem mais espirituais do que o outro. E fazem o seu bloco. Aqui é o bloco dos mais espirituais. E discriminam aqueles que não são tão espirituais assim. Fazem o seu clube social dos mais espirituais. E discriminam os mais fracos. Essa pessoa não consegue penetrar dentro desse raio, esse bloco dos fortes. Nós temos que ficar do lado. A discriminação, irmãos, é algo terrível dentro de uma comunidade cristã. Você não deve discriminar ninguém. Não deve discriminar ninguém. Tiago chega ao ponto de dizer, no capítulo 2, que as pessoas não devem ser discriminadas pelas suas vestes, pela sua forma de estar. Não sei se eu trouxe aqui. Não trouxe. Tiago chega ao ponto de dizer que as pessoas não devem discriminar. Depois chega alguém com umas vestes bonitas e elegante, e você vai lá e coloca ele no primeiro banco e o outro que fique lá para trás. Você não deve causar discriminação porque o nosso irmão chega na igreja e não está com aquele cheiro bom. Então você tem que arruma um canto para ele se sentir discriminado, quase uma cadeira para o lado da porta. Não, querido. Como você vai tratar, como você vai fazer para ajudar esse irmão, para ele não se sentir discriminado? Eu fui pastor de uma igreja, irmão. Eu percebi que uma irmã não estava mais vindo à igreja. E, passado alguns domingos, eu fui na casa dela. Ela morava num barraquinho de madeira. E começamos a conversar e tal. E logo fui para a pergunta.
Estou sentindo a ausência da irmã na igreja, já há alguns domingos. Ela disse, pastor, eu não vou mais na igreja. Mas por quê, irmã? Ela falou, pastor, eu sou muito discriminada, porque as minhas vestes são assim fraquinhas. Não tenho roupa boa. Eu não sei, pastor, eu sento, as pessoas levantam e vão para outro lugar, eu fico lá sozinho no banco. Me sinto mal com isso, então fico em casa. Queridos, o que você pensa disso? O que nós devemos fazer para suportar ou incluir, ser uma pessoa inclusiva, não exclusiva, incluir essas pessoas? Qual é o nosso papel para você desenvolver na igreja, na sua comunidade, na sua família, no sentido da inclusão? Os mais pobres, os mais fracos, outros porque não têm um poder aquisitivo, são discriminados, são marginalizados no sentido afastado. E as pessoas ficam afastadas ao ponto de depois desaparecer. Devemos pensar nisto, irmãos, porque isso pode pesar contra nós de uma forma assim muito forte. É como que pescar e deixar a sacola meio aberta e ficar pescando e pondo o peixe ali. E de repente, quando você diz, agora eu vou embora. Aí quando você resolve pegar a sacola de peixe, você vai ver que ela está vazia. Sabe o que aconteceu? O gato foi lá e pegou tudo. Você pescou o dia inteiro e não vai levar nada. Porque você pesca, mas alguém rouba. A sua atitude está fazendo com que se escapa. Você não segurou bem. Você tem que pegar o bornazinho lá. Bornaco fala. O saquinho. Ah, olha, ele tem um pescador bom. Tem que pegar ali e... Pulsar? Tem que pegar o pulsar e fechar bem e ver se o peixinho está ali preso. E se não vai chegar uma erva daninha, uma ave de rapina, ou uma pedra, vai sufocar aquela planta e vai roubar e vai embora. Jesus já falou que a porcentagem é pequena, 25%, porque os 75% caiu pelo caminho, nos espinhos e no meio das pedras. As aves de rapina levaram. Então o cuidado deve ser grande. Quando você vê uma plantinha que está ali meia capenguinha, capenguinha, o que você deve fazer? Faz uma cerquinha, né? Tira as plantinhas que vai minar a força daquela planta para nos desenvolver, as tiriricas, as plantinhas que vai minar a força dela, você tira, aduba. Mas o adubo deve ser controlado. Não vai pegar um saco de adubo e jogar em cima que vai morrer. Adubo é bom? Mas tem que ser na medida certa. O remédio é bom? É bom, mas tem que respeitar o horário do remédio. É de 8 em 8 horas? É em 8 em 8 horas. Mas eu vou ter que levantar de madrugada. Que levante! Mas vai ser 3 horas da manhã e está frio. Qual é o problema? Levante 3 horas e toma o remédio, porque tem que ser aquele horário. Mas eu vou dormir e vou tomar 2, para não precisar levantar de madrugada. Não, meu irmão. Não faça isso. Tem que respeitar. Foi feito um estudo em cima para que você faça de um regulamento. Aqui também, irmãos, tem que se respeitar as dosagens. O crente não vai suportar esta carga que você vai colocar sobre ele. Faça o seguinte, faça uma cerca. Porque se alguém pisar, vai matar. Faça algo que alguém não passa. Passe, tromba com esta árvore que está aqui na esquina, ver se vai acontecer com você. Você vai fazer um galo na sua testa, porque ela está firme. Ela está forte.
As raízes delas estão profundas. Então você tem que se desviar dela, porque ela já ganhou força. Mas aquela plantinha, ela já nasceu. Ela precisa de cuidados. Ela precisa de receber ajuda, nutriente. E assim, quando eu morava em Mojimirim, eu não tinha nenhum gato, eu não tinha nenhum cachorro, eu não tinha, assim, alguém para estar do meu lado ali, eu adotei uma plantinha. E quando me mudei de lá para cá, eu disse, eu preciso levar a minha plantinha. Sabe por quê? Porque quando eu encontrei lá no apartamento, deixaram a planta. Se mudaram e deixaram a planta. E ela estava para morrer. Quando eu a vi, senti compaixão por ela. E adotei a plantinha como minha companheira. Queridos, eu vou lhe dizer, eu chegava na Eaton, eu ia direto na plantinha. Viu como é que ela estava? E eu percebi que ela estava voltando a ter vida. Então eu colocava água e ficava olhando para ela como dizendo, viva, viva a planta. E ela foi se fortalecendo e tornou-me assim a companheira. Eu sentava no sofá, colocava a mãozinha nela assim e disse, eu te salvei. Eu te ajudei você a crescer. Queridos, é assim que você deve fazer com o seu irmão, fraco na fé. Ajude ele, adube ele, ore por ele. Ah, mas ele está fazendo algo que suporte. Suporte ele que ele vai crescer. Ah, mas é isso, aquilo outro. Suporte, meu irmão. Suporte ele, no sentido que amanhã ele está do seu lado dizendo, estamos juntos já. Aleluia, já estamos juntos. E se você dá uma bambeada, ele vai dizer, tchau, eu estou indo lá na frente. Amém, vamos aplaudir a esse irmão que está indo na frente. Já me passou na fé, já recebeu dons, já está num estado bem melhor do que eu. Mas você vai dizer, diz, Espírito Santo, muito obrigado porque eu tive paciência para suportar o meu irmão. Nas suas deficiências, na sua fraqueza, na sua debilidade espiritual que ele estava vivendo, eu preciso lhe ajudar. Então, se você é forte na fé, não faça um clube dos fortes. Fui uma igreja, e cheguei naquela igreja, tinha uma cerca. Aí encontrei um amigo que estava lá, e tinha uma cerquinha assim. Eu disse, vou lá cumprimentar o meu amigo. Eu era solteiro. E quando eu cheguei na cerca, o irmão me abordou e disse, o irmão fala língua estranha? Batizado com o Espírito Santo? Eu disse, sou, porque da cerca para cá não se fala português. Só pode falar língua estranha. Ah, é? Tá bom. É assim, irmãos. O grau de espiritualidade que a pessoa se incha é tão grande que o outro está até endemoniado. Está cheio de demônio. Ele está tão cheio de espiritualidade que o seu irmão está cheio de demônio. E assim o trata. Terrível, irmãos. Terrível. Precisamos mudar. Precisamos dar uma virada. Vamos dar um peso de amor nas nossas palavras. Precisamos. Paulo assim fez. Mas vamos prosseguir. A lei da liberdade. Um tema que Paulo trata com bastante ênfase na Epístola aos Romanos é da liberdade em Cristo. O apóstolo tinha consciência da incapacidade do crente se libertar. Por isso ele glorificava a Deus na pessoa de Jesus Cristo por prover a libertação das garras do pecado. Em sua epístola endereçada à igreja da Galácia, ele escreveu que foi
para a liberdade que Cristo nos chamou. A liberdade cristã lhe dava certeza de uma coisa. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma imunda, a não ser para aqueles que têm por imunda. Para esses é imunda. Essa é a lei da liberdade. A palavra grega, koisno, traduzida aqui como imunda, se refere às coisas que da lei de Moisés considerava comuns ou impuras. A lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. A lei da liberdade. Aqui, queridos, nós precisamos entender algo assim com uma certa profundidade. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Paulo vai falar algo aqui muito forte, muito importante. Ele diz, se eu sei, eu tenho consciência que nenhuma coisa de si mesma imunda, a não ser para aqueles que têm por imunda. Ou seja, Paulo, ele falava com consciência, com convicção, que aquilo não era imundo. Isso é importante. Então nós devemos abrir isso aqui em duas condições. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no que eu vou dizer, para isso não criar uma terceira ideia. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma imunda. Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que aquilo que as pessoas estavam dizendo que era imunda, não era imunda. Não era. Isso é imundo. Paulo sabia, tinha convicção plena que não era imunda. Não era. E nem por isso Paulo chegou ali, irmãos, ou pegou a sua pena e escreveu dizendo, vocês que estão aí dizendo que é imundo, não é imundo. Separa a ala daqueles que acham que é imundo, que não é imundo. E vamos tratar isso aqui, vamos colocar isso aqui a limpo. E não, Paulo não fez isso, irmãos. Isso me comove, isso me chama a atenção. Paulo disse, eu tenho consciência plena que isso não é imundo. Lembra-se das palavras, daquela visão que Pedro teve do lençol? Não se lembram que ele teve uma visão à tarde, que um lençol baixou e tinha vários animais ali imundos? Você lembra dessa passagem de Pedro? E depois da visão, na visão disse, Pedro, mata e come. Disse, eu não vou comer coisas imundas. Aí a resposta veio, não diga imundo aquilo que Deus santificou. Então começa, irmãos, uma mudança gradativa no sentido de trazer às pessoas que essas criaturas não são imundas. Não são imundas. Não. Mas ele disse, eu tenho consciência disso, mas eu preciso fazer com que esses crentes, esses irmãos, eles consigam conviver nesse momento até que eles passam a ter o conhecimento da liberdade cristã. Então, quando você vai tratar um assunto, você deve tratar um assunto focado no sentido de gerar crescimento. É isto, queridos, que nós devemos pensar. É isso que a igreja de Cristo deve ter esse sentimento que Paulo tinha. E depois ele vai dizer que nós devemos fazer as coisas com a nossa consciência no sentido que vamos entender. Aquelas pessoas que diziam que era imunda, elas estavam dizendo que era imunda, mas com uma fé para com Deus que era imunda. As pessoas que tinham sido se liberto daquilo,
elas não comiam, ou comiam, no sentido da sua fé em Deus, que não podiam comer ou que podia comer. Tudo para Deus. Não estou entendendo? Tudo para Deus. Eu não vou comer porque é para Deus. Eu vou comer porque é para Deus. Esses dois grupos assim pensavam de forma distinta. Mas depois ele vai dizer, tudo que é feito, tudo que você faz aqui sem fé é pecado. Ou seja, você deve fazer as coisas conforme a sua consciência. Então, se você dizer assim, isso aqui não se deve comer. A sua consciência diz que você não deve comer. E você comer, você está trazendo algo mal à sua própria consciência. Você não deve fazer. Se a sua consciência dizer que não faça. Mas se a sua consciência dizer assim, não, eu posso comer carne de porco, então coma. Então coma. Minha consciência diz que eu não posso comer. Paulo diz, então você não coma. Não faça isso contra a sua própria consciência. Você vai ficar com a consciência pesada daquilo que você está fazendo. Isto faz mal para a sua consciência, então não faça. E depois, no sentido coletivo, Paulo diz, se o teu irmão se escandalizar você comer isto, não coma. Porque vai gerar no seu irmão um constrangimento, vai gerar tropeço na vida do seu irmão. Essa liberdade, lei da liberdade cristã, deve, irmãos, estar muito aflorada em nossa vida. Você vai receber alguém em casa e você sabe que ele vai se escandalizar de alguma forma que você está vestido, o que você deve fazer? Vai chegar um irmão aqui em casa aqui, mas eu sei que se eu ficar de bermuda, ele vai... Vai lá e corre, põe uma calça comprida. Mas está calor, eu não vou... O problema é dele. Não pense assim. Eu tenho convicção que isso não faz mal. Sim, tudo bem, mas você vai prejudicar o seu irmão. Essa liberdade cristã que Paulo chama atenção aqui, você deve compreender isto. Você deve, se você souber pela sua consciência que isso vai trazer um malefício, um problema para o seu irmão, fuja, irmão, fuja. Salve o seu irmão. Vai gerar um tropeço para ele e de repente ele pode até ir embora. Mas eu estou certo que não tem nenhum pecado nisso. Então o problema é dele. Não faça assim. Não pense assim. O problema é dele. Ele que tem que se corrigir. Ele que tem que se fortalecer. Eu estou certo que com Deus é com a palavra, isso aqui. Irmãos, Paulo não faz essas recomendações. Jesus também não tratou assim. Jesus tratou com Nicodemos, um doutor da lei, um homem excepcional, um homem muito cuidadoso. Jesus disse, olha, Nicodemos, tudo bem, tudo certo. Só te falta fazer uma coisa, nascer de novo. Jesus tratou ele educadamente. Um fariseu. Queridos,
Nós temos um assunto que Jesus tratou, essa parábola, daquele homem que foi pedir para o rei perdão das suas dívidas. E ele implorou para o rei e disse: rei, perdoa as minhas dívidas. Mas a dívida desse homem, irmãos, era impagável. Ele não ia conseguir pagar nunca aquela dívida. E o rei disse: sabe uma coisa? Eu vou perdoar eu vou perdoá-lo. Quando ele saiu dali, ele encontrou um homem que lhe devia, isso aqui, ó, uma ninharia. Ele agarrou o homem pelo pescoço, começou a estrangular. Você vai ter que me pagar. Se eu não tenho, você vai ter que me pagar. O rei ficou sabendo, mandou chamá-lo. Disse: eu não te perdoei? Eu não te perdoei? Por que você não fez isso com o seu próximo? Disse: sabe de uma coisa? A sua dívida vai voltar. A sua dívida vai voltar. Olha, a minha dívida e a sua era impagável. Você conseguia se libertar das suas dívidas com Deus? Não. E por que agora que você foi perdoado da sua dívida com Deus, agora você olha para o seu irmão e fica esgoelando ele? Por que você faz isso? Por que você fica julgando o seu irmão? Você fica julgando o servo alheio, como se fosse juiz da terra, e julgando coisas preliminares. Por que você faz isso? Se alguém faz diferença de dia, que faça. Deixa ele fazer a diferença dele. Ele vai entender que isso não leva a lugar nenhum. Deixa ele, meu irmão. Não destrua a vida dele por causa disso. Por causa de alimentação, por causa de outras coisas. Então, essa liberdade cristã, dentro desse plano de liberdade, você precisa saber que essa liberdade cristã está condicionada num condicionamento do seguinte, que o seu comportamento dentro dessa liberdade cristã é fundamental para o desenvolvimento dos mais fracos na fé. E solta a garganta dele, porque Deus já soltou a sua e pagou toda a sua dívida. Nós não podemos nos perder crentes com essas coisas. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui, que sirva para mim também. Uma irmã aceitou Jesus como Salvador e veio para a igreja. E alguém disse a essa pessoa: agora você vai para o céu. Mas, e esse gato seu aí, esse cachorro seu aí, quando Jesus vier, vai ficar, viu? Sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela disse: mas e quem vai cuidar do meu cachorro? Então agora eu não vou mais na igreja. Assim eu não vou para o céu, eu fico cuidando dele. Por que dizer isso a essa pessoa nova na fé? Por que dizer isto a essa pessoa que aceitou Jesus ontem? Disse: você vai para o céu, viu? Mas o seu gato vai ficar, o seu cachorro. Ah, mas quem vai cuidar dele então? Ah, não sei, vai ficar por aí. Ah, então vou ficar com o meu gato. A pessoa não está mais aqui. Está lá cuidando do cachorro. E aí? Você não poderia ter segurado? Você não poderia ter esperado o momento certo para dizer algo a esta pessoa? Irmãos, eu estou dizendo essas palavras aqui, meu coração está partido. Está partido.
Está partido. Partido, porque mais vale um gato, mais vale uma alma. Jesus não morreu para salvar gato e nem cachorro, mas Jesus morreu para salvar as pessoas. Os animais devem ser cuidados. Se você pegou, cuide. Mas a alma de uma pessoa vale mais do que esse mundo e esse universo inteiro. E por ela Jesus morreu. Mas a pessoa estava fraca, não conseguiu administrar aquilo. Estava novinha, estava começando a desbrotar. Está começando a se desenvolver. Chegou alguém ali, pisou. Morreu. Faça isso, irmão. É triste, viu, irmão? A lei do amor. Versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz: mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida, daquele que por quem Cristo morreu, tendo chamado a atenção para a lei da liberdade. Agora o apóstolo passa a falar de outra lei, a lei do amor. É o amor ágape de Deus, a lei da liberdade exercitada por cristãos mais maduros. Mostrou-lhe Paulo. Permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse algum escândalo nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. O que você deve fazer, a sua liberdade possa ser diminuída, para que você possa salvar o seu irmão. Estou dentro do meu grau de liberdade. Isso compreende a minha vida cristã. Compreende a sua vida cristã. Compreende a minha vida cristã. Mas está, de alguma forma, trazendo algum empecilho para o seu irmão crescer? Está. Diminua, irmão. Diminua a sua liberdade cristã. Diminua. Permita que algumas regras possam ser alterada no sentido que a lei do amor possa prevalecer, no sentido que esta pessoa possa se desenvolver espiritualmente. Isso que Paulo está dizendo. Se for para restringir um prato de comida, restrinja. Se o irmão se escandalizar, você comer muito, come só um pouquinho. Se você souber que um irmão se escandaliza, você encheu o prato, meu irmão, pega só duas fatias de tomate, um punhadinho de arroz e coma. Mas eu vou sair da mesa com fome. Que saia. Vá para casa com fome. Vai com a barriga roncando. Tem um irmão que sabe que se eu beber Coca-Cola é pecado. Não beba água, irmão. Mas eu gosto de Coca. Beba água. Mas ela é gostosa, não faz mal nenhum. Não beba, irmão. Chega em casa, toma sua coquinha lá, na geladeira. Toma ela. E toma duas, se quiser. Mas na frente do seu irmão, beba água pura. Pega assim, me dá uma água prata, uma água cristalina, e toma água. E olha para a coca e pensa na coca e beba água. É isto, querido. Há pessoas que entendem que café não deve tomar, porque vicia, é um vício, e os viciados ainda não reino do céu. Não beba café na casa desse irmão e não peça café. Pai, tem um leitinho aí, irmão? Tem, com Nescau? Toma um leitinho ali, vai embora para casa. Não fica discutindo com o seu irmão, que pequeno é, que não é pecado. Isso, irmão, vai trazer problema para o seu irmão, e daqui a pouco ele vai ficar bravo, não vem mais na igreja, porque você o atacou por causa de um café. Por causa de uma coca, por causa de não sei o quê, coisas irrelevantes. Há pessoas que ficam apegadas a essas coisas e ficam confrontando com o seu irmão com essas coisas. Eu descobri, irmão. Outro dia chegou um irmão e disse: irmão, eu descobri que café é pecado. Disse: por quê, irmão? Porque vicia. E os viciados não entraram no reino do céu. Então ele quer agora, com uma lupa,
descobri quem na igreja bebe café. E o irmão no problema. Deixa disso, irmãos. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa. E se alguém, irmão, diz, irmão, tá bom, não vou tomar café, não vou comer nem frango com isso, com aquilo. Então, o que vai imperar, irmãos, é o esforço que você vai fazer para que o seu irmão cresça. Aí você vai encontrar ele um mês depois, disse, irmão, nossa, eu tinha um pensamento de algumas coisas, mas Deus está me iluminando. Deus está me trazendo um esclarecimento a respeito de alguns assuntos. Eu estava no culto domingo, irmão, e me veio um esclarecimento a respeito de algumas coisas que eu estava entendendo que era certo. Agora, graças a Deus, irmão, eu vou passar lá na padaria, vou comprar um saquinho de café e vou tomar. Porque, ou outras coisas, né? A lei da espiritualidade. Paulo passa a mostrar, então, o modelo da espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Ele deve ter critérios para que não se torne um antinominista ou um legalista. A lei que deve reger é a lei de Cristo. Isso é muito lindo, irmãos. Você deve, dentro desse cenário, o mais lindo de tudo isso, queridos, você que está aqui pela internet, e nós que estamos aqui, o mais lindo disto, irmãos, é o seu amadurecimento na fé, no sentido que você possa se comportar, no sentido que você possa levar essas pessoas a Cristo. É isso que ele fala, a lei, o regimento, deve ser a lei de Cristo. Como Cristo pensou? Vocês já pensaram naquela mulher adúltera que chegou na frente de Jesus assim, Senhor, pegamos essa mulher adulterando. E Jesus está ali escrevendo. E aí, Senhor, o que nós devemos fazer? A lei de Moisés mandou apedrejar. E o Senhor, o que diz? Jesus olhou e disse, aquele que de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só que Jesus fez algo, irmãos, que nos chama atenção. Ele voltou a escrever. Ele voltou a se encurvar. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse encarado eles, o que ia acontecer? Confrontamentos de olhares. Confrontamentos de olhares. O reprimir no olhar. Jesus voltou a baixar. Um cutucou e disse, nós estávamos lá no Meretrício ontem. Nós estávamos também, nós temos pecado também. Vamos sair. E foram saindo. Quando saíram todos, Jesus se levantou e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Disse, Senhor, ninguém. Disse, nem eu. Vai em paz e não peques mais. Irmãos, isto aí é trazer, como que se dizendo, eu dou liberdade para você fugir. Mas eu vou me encurvar aqui para você ir embora. E você, mulher, eu vou encarar você e vou lhe dar o perdão. É isso que nós precisamos, irmãos. Trazer o espaço para o perdão, mas dar espaço para a pessoa fugir. E o olhar de Jesus é sempre o mesmo. Atrair. Pedro dizia, Senhor, para a moça, não conheço esse homem, não sei quem que ele é, eu não conheço, eu não sou galileu, e não me diga mais, eu não sei dele. Quando Jesus olhou para Pedro, não foi um olhar de reprovação, foi um olhar de amor. E o olhar de amor de Jesus trouxe em Pedro um sentimento profundo de arrependimento, porque o olhar de Jesus é construtivo, e nunca de reprovação, em detrimento a tudo que Pedro fez. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, eu te amo, eu vou te ajudar na sua fraqueza, além de ter avisado que ele ia cair por aquilo. Aí Jesus olhou para ele e disse, Pedro,
eu te amo. Se alguém fala mal de você, eu nem conheço o Marcos, nem sei quem é ele. E nem sei que não conheço ele, andou junto comigo 3 anos. Não sei quem que é esse homem, mas você fala, não conheço, não me fala dele. Não sei quem que ele é. E depois você olhar para ele e dizer assim, eu te amo. Essa é a lei do amor, irmão. A lei do amor. E Jesus fez questão de dizer para as mulheres ali no sepulcro, diga aos discípulos e a Pedro que nós iremos encontrar lá na Galileia. Fez questão de dizer a Pedro, porque sabia do estado que Pedro estava. Quando as mulheres disseram assim, olha, Jesus disse que todos vocês vão para a Galileia, e Pedro, ele falou o seu nome, para que você também esteja lá, viu? Isso traz uma diferença, né, irmão? Citou o meu nome. Olha, Pedro, você não pode faltar. Eu disse, realmente ele ainda me ama. Judas andou com Jesus 3 anos. Sempre pensando. A Bíblia fala que Judas falou na Bíblia 3 vezes. Ele falou muito mais, mas está registrado 7 vezes. A última vez, cada vez que ele falava, ele descia um degrau. Ia se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Mas as últimas palavras de Jesus para Pedro foi, amigo, a que vieste. Jesus amou ele, sabendo da situação do seu coração. Amou até o fim. Jesus disse, o meu papel eu fiz. De dar oportunidade a você, Judas, de mudar. E Jesus não foi hipócrita, disse, amigo, o que vieste fazer? Este é o nosso papel, irmãos, frente às pessoas que precisam de ajuda. Meu Deus, as horas se foram. Mas nós temos aqui o último tópico, o exemplo dos cristãos maduros. Como cristão, deveriam agir os crentes fortes em relação aos fracos. Paulo respondeu, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso que eu tenho passado para os irmãos aqui nesta manhã. Mas não vai me agradar? Não. Vai ajudar o mais fraco? Vai, então faça. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. O crente maduro deveria dar graças a Deus por entender o real propósito da nova aliança. Eles sabiam que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aqui, esse ponto abordado. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas procure a paz, procure a justiça, se encha do Espírito Santo. É o mais importante. Exatamente por possuírem uma fé mais substancial, eles deveriam servir de modelo para aqueles que ainda não haviam alcançado um nível de maturidade. O crente maduro, portanto, deve evitar as coisas que fazem mais, coisas que fazem ao mais fracos tropeçar. Isso, no entanto, não quer dizer que o crente forte ficará prisioneiro na consciência do crente fraco. Quer dizer que o crente forte é responsável também pelo crescimento, amadurecimento do fraco, mostrando-lhe com amor o que significa ser livre em Cristo. É que eu disse aos irmãos logo no início. A tolerância cristã também traz consigo o fator, a responsabilidade de alavancar esse crente fraco ao ponto dele se fortalecer em Cristo. Não só apenas você administrar aquele momento, aquela situação que ele está vivendo, mas também alavancar, causar nele um crescimento. De que forma eu vou causar nele um crescimento? Aí vem a estratégia que você deve usar. Como eu vou alavancar esse crente? Sonda ele. Faz uma
uma sondagem. Como vou alavancar esse crente para que ele possa crescer espiritualmente? Eu vou humilhá-lo? Eu vou colocar ele em um sistema de constrangimento? Eu vou deixar ele à deriva? Eu vou expor diante do grupo? É isso que eu vou fazer para que ele possa crescer? Não, você não vai fazer isso, porque você vai matá-lo. Ele já é fraco, ele já entende assim, ele vive isso. Ele está entendendo que é assim que é o correto, ele está fazendo para Deus. Ele está fazendo isso para Deus. E como você vai mudá-lo? Ele está entendendo que esse é o caminho? Como você vai transportar essa pessoa nesse patamar, que ele está ali parado no tempo, e gerar nele um crescimento, para que amanhã ou depois ele possa desenvolver e crescer? A exemplo de Cristo, o exemplo para essa limitação da liberdade foi dado por Cristo nosso Senhor. O argumento de Paulo é que se o próprio Salvador não agradou a si mesmo, então por que os crentes que se consideravam mais espirituais não poderiam agir da mesma forma? Em Cristo, Deus mostrou a tolerância para os pecadores. Paulo já havia falado em Romanos que o amor de Deus pelos homens foi mostrado de forma graciosa quando Cristo morreu por eles, sendo ainda pecadores. O exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como instrumento aferidor da espiritualidade. Ele chama a atenção dos crentes, tanto os fortes como os fracos, exortando e dizendo que os ensinos das Escrituras devem ter um efeito prático em nossa vida. E ela não foi escrita apenas como um livro de valor histórico, mas é a inspirada palavra de Deus e, portanto, deve ser normatizadora da vida do crente. Ela foi escrita para ser um instrumento. Ela foi escrita não para ser um instrumento de discórdia ou aprisionamento, mas para alimentar as nossas esperanças. Vamos concluir. Aprendemos como o apóstolo Paulo procurou praticar a tensão entre os crentes, pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos da igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia ser que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. Queridos, as horas se avançaram muito, mas fica aqui a nossa recomendação, as nossas palavras, a nossa ajuda a você que está aqui, que está conosco pela internet. Queridos, eu penso que dessas lições que nós já passamos, esta aqui é uma lição assim que você deve pensar, repensar muito no seu comportamento dentro da casa de Deus, ou mesmo no seu trabalho, ou mesmo na sua casa. Como você está direcionando, como você está alavancando as pessoas? Você está ouvindo as pessoas? Você está sentindo as dificuldades que eles estão vivendo? Eu penso que uma das virtudes para você alavancar uma pessoa é você ouvir. É você ouvir, e quando você ouve, você passa a ter as informações do que essa pessoa está passando. Não tome decisão de forma sumária. Não faça isso. Não é porque alguém falou que é uma verdade. Procure entender, procure saber, na essência, o que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa está realmente desenvolvendo.
no sentido de você trazer essa pessoa em patamares maiores. Vamos crescer nesse sentido. Vamos crescer mais. Não provoque, não seja você o estupim de uma contenda na igreja. Mas a pessoa falou, ou não falou, ou disse. Não semeie discórdia, contenda, para que essa pessoa depois fique sabendo e cause um desânimo e morra na fé. E vai ver o assunto, é um assunto elementar. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com o seu comportamento, com a forma que você trata as pessoas. Esses dias atrás, uma irmã, às vezes você cumprimenta alguém, olha o ponto que chega, né? E às vezes você cumprimenta alguém assim, Paz do Senhor, Paz do Senhor, Paz do Senhor, e assim, rápido, né? Paz do Senhor, irmã, e vai olhando assim, e um tempo atrás uma irmã chegou e falou assim, Paz do Senhor, irmão Marcos, Paz do Senhor, falou, só que é o seguinte, Paz do Senhor, segura minha mão, olha bem no meu rosto, porque você me cumprimenta muito rápido, olha bem no meu rosto, olha no meu olho. E a pessoa estava se sentindo assim, não tão amada, não tão bem tratada. Eu disse, meu Deus, eu vou precisar melhorar. Esses dias eu cumprimentei esta irmã e olhei e disse, estou olhando no seu rosto? Ela disse, está. Então, amém. É isto, irmãos. São pequenas coisas que para nós, às vezes são pequenas, mas para a pessoa é muito. Tem um peso muito grande, a forma de tratar, a forma de lidar com as pessoas. Isto vai causar um efeito em nossa vida e vai isso trazer assim um crescimento maior em nossa vida, em nossa comunidade, no meio do nosso povo.